Você ouve agora, programa Se Liga Manolo. Apresentação, Manolo Quezada. Bom dia, galera! Se liga! Por quê? Porque hoje é sexta-feira. Cara, tá uma lua lá fora que não é fácil, não. Um calor de rachar mamona. Menino de Deus! Quase que não dá pra acreditar que tá no finzinho do verão. Você acredita nisso? Eu espero que na sua região também as coisas estejam assim, claras, esfuziantes, iluminadas, feitas assim pra gente olhar pra fora de nós mesmos e vermos toda a beleza que a natureza nos oferece neste finalzinho de verão. E cara, verão é a estação onde todos nós procuramos assim dar um up no nosso corpo físico, não é não? Por quê? A gente vai usar roupa mais leve, a gente vai usar roupa mais curta, a gente vai usar calçado mais tranquilo, mais confortável, chinelão de dedo, não vai? Então a gente se prepara, a gente se coloca assim de bem com a vida, a gente vai pra academia e malha, e malha, e malha, e depois a gente vai pra rua, ai, 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 e na rua a gente vê essa maravilha de cores, essa maravilha de tons de bronzeado, essa maravilha de tudo, e eu pergunto, o verão tá acabando? E nós vamos deixar de cuidar do nosso corpício? Vamos ficar esperando o quê? Chegar de novo, passar o outono, passar o inverno, passar a primavera, para depois nós nos preocuparmos com o corpo físico? Claro que não, não é por quê? Porque o nosso corpo físico é assim um bem inestimável que nós temos. Então, se você deixar de lado o corpo físico, nós vamos perder grandes oportunidades de crescimento. Então, sempre, em qualquer época do ano, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico. Não precisa nem de exagero, viu? Não precisa arrastar ferro, nada disso não. Pode ir de boa, tranquilo, tranquila. Faz uma caminhadazinha, pega 40, 50 minutos por dia, tá de boníssimo tamanho. Por quê? Porque o nosso corpo físico, em qualquer estação do ano que nós estejamos, é o nosso veículo para as experiências que nós pedimos quando estávamos do lado de lá, antes de reencarnar. Rapaz, isso vem de acordo com o quê? Isso vem de acordo com Paulo de Tarso. Se liga no que o Paulo de Tarso fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16. Ele diz simplesmente, porque vós sois o templo do Deus vivente. Manolo de Deus! O que é que o Paulo de Tarso está dizendo? Que tudo isso, esses trilhões de células que nós temos aqui agrupadas com uma clareza e uma leveza que impressionam quando nós olhamos, tem não somente o espírito que somos, mas é também um templo de Deus. Por isso que Jesus fala que, olha, não adianta me derrubar, porque 3 dias depois, tchá, eu levanto. Quem é que levantou? O corpo físico. Não, levantou o espírito imortal que Jesus é e que todos nós somos. E 3 dias depois, ele apareceu direitinho, perispírito adensado, de buenas. Se ligou? Então, o corpo físico, importantíssimo, mas
com tanta importância quanto e superando até, porque o espírito vai de reencarnação para reencarnação, o espírito que somos, este sim, que toma conta do corpo físico, por quê? Porque é reflexo de Deus. Tudo que nós somos, Deus preparou. Então, nós somos reflexo de Deus. Então, o espírito que somos tem a luz de Deus. Fala, Manolo, mas tá difícil ver toda essa luz aí que você fala. Porque nós somos muito críticos em relação a nós mesmos. Por quê? Porque, cara, Jesus fala assim para os apóstolos, lembra? Brilhe a vossa luz. Olha que coisa interessante, Jesus não fala em quantidade de luz. Percebeu? Jesus não fala brilhe 100 watts de luz, nunca. Por quê? Porque Jesus sabe que a nossa luz ainda é muito pequenininha hoje. Imagine há 2000 anos atrás como é que era essa luz. E tem o detalhe. Todos aqueles que ele chamou tinham marcado encontro com ele, então estavam preparadaços. E a gente vê pelas atitudes de um, pelas atitudes de outro, que realmente faltava muito para atingirem o status de espírito puro. Se ligou? Então isso quer dizer o quê? Que todos nós precisamos crescer aqui. Então precisamos crescer e mostrar toda essa luz que nós temos, pequenininha ainda, mas fazer com que ela cresça. E nós só aumentaremos a nossa luz através do exercício. Manolo de Deus, que exercício é esse? Exercício das boas ações, porque somos o templo do Deus vivente. E olha que coisa. Olha que coisa, a gente fala assim muito de espírito, fala disso, daquilo, fala assim, nossa, o corpo é assim, um acessório. Não é um acessório, mas muito importante. Por quê? Porque o corpo tem influência sobre o espírito que somos. Manolo de Deus, claro que tem. Imagina, se nós nos deixarmos abater, por exemplo, pela doença. O que é que vai acontecer? O corpo está doentinho, e se nós nos deixarmos abater pela doença, o espírito também vai ficando mais doentinho ainda. Ao passo que, se o espírito que somos aceita a doença com outros olhos, não perguntando por que ficou doente, mas para que aconteceu isso? Para me mostrar o quê? E aí, o espírito vai tomando atitudes saudáveis, e essas atitudes saudáveis do espírito vai fortalecendo a saúde do corpo físico. Se ligou? Ah, negou. Por quê? Porque corpo e espírito andam juntinho, par e passo. Não tem jeito do corpo andar sozinho, do espírito andar sozinho. E olha a chamada aí, ó a chamada. 16º Encontro Amigos da Boa Nova, 21 de abril de 2018. Se ligou? E a hashtag é reconexão com Cristo. Se liga! Valeu? Então, nós temos que entender que o nosso corpo físico não é uma coisa qualquer. E precisamos tratá-lo, precisamos cuidá-lo pela influência que o corpo tem sobre o espírito e, ao mesmo tempo, para que ele esteja em boas condições para receber as influências que nós, espíritos, tenhamos que levar ao nosso corpo físico. Por quê? Porque nós não somos, assim, seres separados. Nós somos seres integrais. Didaticamente, a gente separa corpo físico, espírito, dupletério, perispírito, essas coisas todas. Mas nós somos um grande bloco. Estamos aqui, juntos, e tudo isso precisa caminhar muito bem. Ou seja, para que o espírito que somos esteja bem,
temos a necessidade de estarmos bem com o nosso corpo físico. E para que o nosso corpo físico esteja bem, esteja saudável, o espírito que somos tem que transmitir-lhe boas impressões, buscando dentro de nós mesmos atitudes cada vez mais saudáveis, mentalmente falando e espiritualmente falando também. Por quê? Porque um e o outro caminham juntos. Sabe aquele ditado, acorde a caçamba? É exatamente isso. Aonde o corpo vai, ou melhor, aonde o espírito vai, o corpo vai atrás. Ah, você ligou? Cara, isso parece uma música antiga, não parece? Mas é bem desse jeito. O nosso corpo físico é movimentado pelo espírito que somos. E se nós não tivermos em boas condições, nós vamos nos ressentir, nós vamos ficar chateados, nós vamos falar, poxa vida, ai, como é que isso aconteceu, como é que aquilo outro aconteceu. Então, importante sempre que o nosso corpo físico esteja bem. E para que os dois estejam bem, nós precisamos cuidar dos dois. Só que, para cuidar dos dois, nós temos que entender que somos espíritos. Isso é fundamental. E que o espírito caminha para a luz. Nós, mas dia menos dia, nos transformaremos em espírito puro. Como eu gosto de falar, todos nós, incluindo todos os maridos. Por quê? Porque, cara, o pessoal vê assim a figura do marido e fala, nossa, Manolo, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Eu falo, calma, tem paciência. Manolo, meu marido não para perguntar nem no posto de Ipiranga, não passa, não para nada, ele não dá licença, não deixa outro entrar. Nossa, é um horror. Eu falo, calma, porque de todas essas coisas, nós, maridos, somos assim instrumentos de evolução para nossas esposas, tranquilamente. Por quê? Porque é através de nós que elas exercitam, por exemplo, a paciência, entendendo que cada um tem o seu caminhar, cada um tem o seu jeito de andar, cada um tem as suas propostas reencarnatórias, e que mais dia menos dia todos nós vamos chegar à nossa destinação final, que é sermos espírito puro. E tem um exemplo na natureza que é assim impressionantemente lindo. Como diria o Caetano Veloso, o girassol é lindo. Se ligou? Ah! Por quê? Olha que coisa o girassol. Já por si é bonito, né? Que, cara, tem aquelas flores, aquelas folhinhas, pétalas amarelinhas, que ele fica assim, né? Parece pulsando, 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 pulsando. Um sol imenso. Dentro tem um miolinho marronzinho cheio de sementinhas. Aquelas tais sementes de girassol que o papagaio gosta, maritaca gosta. Menino de Deus, maritaca é uma coisa linda. Elas são barulhentas, cara, mas é assim, muito da hora. Lá na frente de casa tem 2 árvores que eu e o meu amigo Décio que plantamos. São árvores desse tipo que tem na praia, tipo chapéu mexicano, aquela que fica redondona. Cara, é lindo, literalmente é muito lindo. Aquilo dá uma sombra, você fica bobo. Nesse calorão todo, aí eu fico lá assim, à tardezinha, e tá sempre mais ameno, de 3, 2 graus mais baixa temperatura, a gente fica lá assim, tranquilo. E quem que vai lá? Maritaca. Menino de Deus, pela manhã essa maritacaiada chega, junta tudo. Por quê? Porque elas vão comer. Que o meu filho Pablo colocou lá um recipiente e ele coloca semente de girassol lá. E as maritacas vão lá para comer a semente de girassol. Você imagina que quando não tem semente, o que que acontece? Elas reclamam e ficam lá, aquela barulheira total, até que a gente se toca que as coitadinhas estão sem a semente do girassol.
E o que faz o girassol? O girassol procura a luz. Manolo de Deus! Olha que coisa interessante. Você vê a natureza como responde aos ensinamentos de Jesus. O girassol, ele busca a luz do sol. O sol está lá em Simão, tá para cá, tá para lá, e ele vai acompanhando. Tipo Google, 360 graus. Nossa! Aí fala assim, Manolo, mas e quando não tem sol? Olha que coisa interessante. Quando não tem sol, o girassol olha para outro girassol. Nossa, Manolo! Percebeu? Não é Jesus isso aí? Amar a Deus, a busca da luz, a busca da excelência espiritual e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando não tem luz, ele olha para o outro. Olha que coisa! Então, os dois girassóis, um olhando para o outro, fortalecendo, fazendo com que eles fiquem equilibrados, fazendo com que Deus esteja presente naquele momento, mesmo que aparentemente a luz não esteja ali. Mas como nós sabemos da imanência de Deus em todos nós, quando nós não vemos a luz, é porque nossos olhos estão cegos, tal qual Paulo de Tarso, e que simplesmente basta que nós procuremos em algum canto para que a luz novamente se faça dentro de nós. Nossa, meu! Adorei essa parte do girassol. Eu tirei isso de algum lugar, não sei se foi do Face, que eu adoro Face, né? Mas olha, adorei essa parte do girassol, é muito interessante na nossa vida. Mas nós temos que entender que o nosso corpo físico precisa da luz solar. A luz que vai deflagrar no nosso corpo a vitamina D. Ela só aparece quando nós recebemos os raios de sol. E o nosso corpo sintetiza essa vitamina. Para quê? Para que nós possamos ter disposição, para que nós possamos ter ossos bons, para que o cálcio possa fazer o trabalho dele, para que, enfim, nós não fiquemos carentes de vitamina D. Isso acontece particularmente no mundo que nós estamos hoje, onde a gente usa, assim, protetor solar para todos os momentos, né? É necessário, realmente é necessário. Mas nós temos que perceber também que a luz do sol é muito importante na vida de todos nós. Para o corpo físico, a luz do sol física também. Se ligou? E para o nossa parte espiritual, a luz que vem de Jesus, através dos ensinamentos que ele nos ofereceu. Então, exercício físico, luz solar para o corpo físico e exercício espiritual, luz divina para que nós cresçamos espiritualmente. Você vê que tudo anda junto e misturado. Manolo! Percebeu? Nós vamos voltar já já. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí, valeu? Vem! Dia 21 de abril, acontece no Internacional Eventos, em Guarulhos, o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema central, reconexão com o Cristo. O grande objetivo desse evento é fazer com que nós nos religuemos à mensagem de Jesus. Comunicadores da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, diversos palestrantes renomados estarão presentes para dividir com você a grande experiência de reconexão com Cristo.
Então nós convidamos você para participar conosco. Dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no Internacional Eventos, em Guarulhos. Um evento imperdível para você estar conosco, participar, estudar e aprender mais. Contamos com a sua presença. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Viu só como não demorou? Já estamos de volta! E é claro que agora a gente faz aqueles anúncios todos. Não vamos vamos nos lembrar que no próximo dia 21 de abril estaremos todos reunidos no 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Uma pá de gente boa, aí 21 de abril de 2018, hashtag Reconexão com Cristo, porque importantíssimo que nos tempos atuais nós nos liguemos a esse que, como nos dizem os espíritos através do Kardec, é o nosso modelo e guia. Estaremos todos juntos lá, porque a festa vai ser da hora! E olha, vamos nós primeiro agradecendo o pessoal lá do Centro Espírita Fraternidade Mandolores. Nós tivemos lá ontem um pessoal maravilhoso, o Elzio, o Roberto, a Lia, a Amália, o Jaime, o Rafa e ainda a presença do inoxidável Vanderlei e da inoxidável Natalina, amigos queridos que estão sempre nos prestigiando nesses eventos que a gente vai. E aqui, através do Zap, a nossa amiga Simone Dias de Suzano, que sempre nos manda uma mensagenzinha de otimismo, de incentivo. Obrigado, Simone Dias, lá de Suzano. E agora vamos à nossa programação. Por quê? Porque hoje tem trabalho, nego. Pensa o quê? Que é só moleza? Só vir pra Rede Boa Nova de rádio? Só ficar na TV Mundo Maior? Tem que ralar também, valeu? Hoje nós temos atividade na Sociedade Espírita Mãos Unidas, lá na rua Casa Forte, 609, na Água Fria, Zona Norte de São Paulo. É um centro que tem na diretoria o nosso querido amigo Américo Sucena, que tem um projeto maravilhoso chamado Projeto Imagem, onde através de imagens belíssimas ele conta as histórias que estão nos livros do André Luiz e de vários outros. Lá nós faremos muitos os chamados, poucos os escolhidos, ok? Sábado e domingo, descanso da companhia, porque afinal de contas temos que cuidar do corpo e do espírito que somos, ok? E na segunda-feira nós estaremos na Vila Primavera,
acredito que é Zona Oeste, se não me engano, no Núcleo Assistencial Espírita Fraternidade Cristã. O nome da rua é Rua Antônio de Paula Souza, 97, Vila Primavera. Lá nós faremos Deus, Espírito e Matéria. Na terça-feira, Centro Espírita Irmã Anastácia, em Botucatu, estado de São Paulo, na Avenida Leonardo Vilas Boas, 571, lá com os nossos amigos Mário, Solange, e falaremos dos Trabalhadores da Esperança. Na quarta, com a nossa querida e inoxidabilíssima Maria Saboleski, lá no Associação Espírita Raio de Luz. Maria Saboleski, um abraço para você, é sempre uma alegria muito grande estarmos juntos. A Associação Espírita Raio de Luz fica em Santo André, na Rua Maria Antonieta, 97. Na quinta-feira, Grupo Socorrista Maria de Betânia, lá na Petrônio Portela da Freguesia do Ó, com a Leila. Deus, Espírito e Matéria também. E na sexta-feira que vem, estaremos lá no bairro da Fundação, em São Caetano do Sul, no Grupo Espírita Irmão Alexandre. Fica na Rua Perrela, 29, Fundação. E lá falaremos sobre o que acontece sobre o processo de desencarnação. Como é que isso acontece? Por quê? Porque tudo tem começo, meio e fim, e mais dia menos dia, todos nós vamos desencarnar. E isso tem um modo para acontecer. Não a maneira como acontece. Acidentes, o modo como isso acontece. O que é feito para todos nós, com que carinho a espiritualidade nos recebe quando do nosso retorno para a pátria espiritual. É impressionante. Isso está, é claro, no Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13. Valeu? Vai lendo lá que fica da hora. E agora nós vamos continuar falando do quê? De luz, vamos continuar falando de corpo, vamos continuar falando de espírito imortal. O girassol, ó que coisa, sabe, instintivamente, vamos dizer assim, que ele precisa da luz para viver. É através da luz que ele vai fazer a fotossíntese. É através da luz que ele vai se alimentar. Se ligou? Então, ele busca a luz. Ele busca, ele vai caminhando, ele vai vendo e ele chega lá. Então ele sabe que sem sol, ele não sobreviveria por muito tempo. Ele ficaria doentinho. Uma planta com raízes fracas, com caule sem viço. Uma florzinha assim virada para baixo. Que horror! Nós também sabemos isso em relação ao espírito e ao corpo físico que temos. Nós sabemos instintivamente que quanto mais pensamentos ruins nós tivermos, menos luz nós atrairemos. Manolo de Deus, não me fala! Já falei. Não tem conversa. Percebeu? Então, como é que eu impeço a luz de chegar até mim? Através dos meus pensamentos. O pensamento é importantíssimo, né? Eu gosto de falar de pensamento porque a gente não valoriza o pensamento, a faculdade de pensar. Se nós valorizássemos, nossa, a humanidade teria muito menos doenças do que tem hoje. Opa, por quê? Porque é o pensamento que determina a nossa sintonia, que faz com que as nossas afinidades se aproximem. Se ligou? Então, se eu penso down, se eu penso sombra, se eu penso dark, o que eu estou atraindo? Darth Vader. Se ligou? Negou. Como é que é o Darth Vader, gente? Nossa, um horror, aquele homem é do mal. Aquele homem só fica brigando. Vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo. Para, nego. Nós temos coisas melhores para pensar na vida. Então nós vamos pensar em luz, em cores, em mudança de padrão vibratório. Para quê? Para que nós possamos atrair a luz. E veja que o pensamento não tem distância. Manolo, como é que é isso? Claro, não tem. O pensamento é assim, energia
pura, viaja a velocidades surpreendentes. Então, na hora que a gente pensa luz, nós somos inundados pela luz. Agora, para manter a luz perto de nós, nós precisamos exercitar essa busca incessante da luz. E quando a gente tiver meio down, Manolo, o que a gente faz? Lembra do girassol de novo? Quando não tem luz, para onde é que ele se volta? Para o próximo. Se ligou? E não é só quando a gente acha que eu vou fazer caridade para os outros. Não! Vamos fazer caridade conosco. Tá down? O que a gente vai fazer? Desculpem. Nós vamos procurar pessoas. Para quê? Para que essa troca de fluidos nos fortaleça. Para que essa troca de fluido faça com que o nosso ânimo melhore. Faça com que o nosso estado de espírito volte de novo a resplandecer. Manolo de Deus! Mas Manolo, a gente não precisa só de luz. Claro que não, nós precisamos de tudo. Nós precisamos de sol, precisamos de chuva. Não precisamos de chuva? Cara, nós somos 70% de água ou mais. Isso quer dizer o quê? Que tudo na natureza precisa de água. E nós também. E se não beber água, nós não estamos favorecendo 70% ou 75% de nós mesmos. Se ligou? Então, tudo isso nós precisamos para quê? Para o nosso corpo físico. E olha que interessante, nós temos que cuidar sempre. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida que a gente vem para ver se já superou. Algumas delas, aquelas que o pessoal chama de vícios, de não qualidades, não é? Por quê? Normalmente nós temos dentro de nós essas tendências. Porque nós não somos assim perfeitos ainda, não é? Nós somos perfectíveis. Temos dentro de nós todas as possibilidades de atingirmos o status de espírito puro, mas demanda trabalho, demanda mudança de padrão vibratório, demanda mudança, demanda entendimento das nossas tendências. Para quê? Para que nós possamos mudá-las. De vez em quando nós não conseguimos. Algumas vezes nós não conseguimos realmente superar a nós mesmos. E aí nós caímos nos vícios. Os vícios são o quê? Tendências que nós temos e que vêm arraigadas conosco. E aí do lado de lá a gente se prepara para vir para cá, para superar. Só que às vezes a gente não consegue. E aí quando a gente não consegue, o que acontece? A gente cai no vício e a gente fica caidinho, fica murchinho, fica sem vida. E aqui eu não estou falando desses vícios violentos como cocaína ou como maconha ou como LSD, né, nos anos 1960, ou heroína, esse tipo de coisa. São vícios às vezes pequenos. É o cigarrinho que a gente não larga. É aquela bebida alcoólica que a gente insiste em continuar bebendo socialmente. Quanto das nossas tendências são tendências sociais? Se ligou? Então, o que começa socialmente vai se arraigando. E aí, a gente perde a vontade de buscar a luz. A gente perde. Por quê? Porque a gente se contenta com pouco, a gente se contenta em satisfazer os anseios do nosso corpo físico, simplesmente. Tudo tem saída. Vamos nos lembrar disso. E a preguiça? Manolo de Deus, tem gente que quer ficar rica. Fala assim, ai meu Deus, me ajuda.
Porque eu quero ter uma vida boa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo outro, eu quero ter mais aquilo ainda. Mas a pergunta que não quer calar, o que nós estamos fazendo para conquistar materialmente o que nós desejamos? Levanto todo dia cedo, procuro me capacitar, mostrando para mim mesmo que sou capaz de aprender novas coisas? Ou eu fico em casa assim, sossegadão, boto a rede, ou fico no sofá direto e reto, sofanático? Isso aí tem nome, bem. Isso aí é preguiça. Com preguiça, velho, ninguém consegue absolutamente nada. Ou seja, nós temos que buscar a nossa melhora espiritual, física, material, porque não é proibido ter coisa, não é. O pessoal às vezes fala, ai, Manolo, eu tenho tanto dinheiro, fico tão chateado que os outros não têm. Não fique chateado. Procure fazer com que o dinheiro que você tem reverta em benefício para uma quantidade imensa de pessoas. E isso só através do bom uso do dinheiro. Se ligou? E da mesma forma, o nosso espírito também precisa se capacitar para melhorar. Manolo, como é que a gente se capacita? Exercitando. Não tem outra maneira de se capacitar. A gente lê, a gente lê, a gente lê, a gente lê, não é verdade? A gente lê tudo, menino de Deus, tudo quanto é espírita, lê o livro dos espíritos, tudo quanto é espírita, lê o Evangelho segundo o Espiritismo 2, 3, 4, 5 vezes. Eu gosto dessas pessoas que falam quantas vezes você já leu o livro dos espíritos. Ele fala 899 e estou caminhando agora para a minha para a vez número 900. Nossa, parece concurso. Claro que a gente precisa ler, entender, porque cada vez que a gente lê, muda o entendimento. Mas nós não podemos esquecer que mais do que ler, nós precisamos botar na prática na nossa vida. Manolo de Deus! Leia quantas vezes quiser, mas sempre entendendo que o retorno para o espírito que somos só se dará quando nós tirarmos o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo daqui e colocarmos aqui. E isso, bem, só através do exercício constante. Sempre. Porque, como diz o filósofo, a virtude sem exercício é nada. Se ligou? Por quê? Porque o espírito que somos, assim como o nosso corpo físico, também precisa de luz. Só que essa luz é a luz divina. A luz que pega o espírito que somos e que nos diz que através do exercício das virtudes nós vamos conquistando para nós coisas boas. Manolo, que exercício é esse? Ora, a luz que nos dá a esperança. O nosso cenário é todo verde, tá vendo? Olha que coisa linda. Verde, além de ser a cor da saúde, é óbvio, né? Que a cor da saúde é verde. Verde nos oferece condições saudáveis. É também a da esperança. A esperança é verde. Nossa! Se ligou? Nós precisamos dessa esperança. Por quê? Porque não adianta a gente pensar que não vai conseguir. O que acontece? A gente fica para baixo. Então, nós temos sempre a esperança de que os nossos atos, os nossos exercícios vão reverter em coisas boas para nós e para as outras pessoas também. Ok? E nós também precisamos de calor. Calor humano. Afeto. Cara, uma pessoa sem afeto é nada. Nada. Por quê? Porque o afeto, quando nós recebemos, é maravilhoso. E quando nós
oferecemos transcende o espírito que somos. O afeto faz com que a pessoa se sinta bem. A pessoa que está recebendo o nosso afeto fica feliz, porque ela fala, nossa, ele se preocupa comigo, ele olha para mim, ele fala comigo. Que uma das grandes características do espírito que somos é o pensamento, palavra e ação. Ah, Manolo de Deus, se ligou? Pensa coisa boa, não pensa só, fale. Fala coisa boa, não fale só, faça. Ah, Manolo de Deus, nós vamos melhorando assim de pouquinho em pouquinho, até que um dia nós entenderemos o que o Chico de Assis disse para os seus discípulos. Chico de Assis mandou aquele pessoal todo pregar o evangelho. Ele fala assim, olha, vocês vão, divulguem o evangelho de Jesus e, se precisar, usem palavras. Ah, Manolo de Deus! Olha que coisa! Então, pensamento, palavras, atitudes, ação. Por quê? Porque isso faz parte do que nós precisamos. Nós precisamos de amigos na nossa vida, porque os amigos preenchem muitas vezes os vazios que nós temos dentro do lar. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque nem sempre a família é a ideal, assim, para o que nós pensamos, mas é a família ideal para os nossos exercícios. Então, não está muito bem na família? Ok, vamos procurar melhorar, mas vamos entender o papel fundamental da amizade na nossa vida. Jesus foi um amigo inseparável dos seus apóstolos. Ele olha para os apóstolos e fala assim, olha, eu já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos. Por quê? Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu falei para vocês. Então, olha como é importante a amizade na nossa vida. E mais importante, entender que nós somos criados para sermos felizes. Felizes. A felicidade do corpo físico, exercício físico. Malhação, alimentação balanceada, água, frutas, vegetais, sol em horas certas, né? Caprichar no visual também, por quê? Porque afinal de contas nós somos seres humanos, cabelinho bem cortadinho, roupinha bem direitinho, da hora. Mas nós temos também que entender que para o espírito é necessário o amparo da família que nós temos, saber que caminhamos juntos e não isolados, se ligou? Ou seja, estamos juntos e misturados e que temos a família que precisamos. E é claro, a família nos dá sustentação nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu mesmo digo com toda clareza, se não fosse a família que eu tenho, dificilmente eu estaria aqui hoje. Onde eu estaria? Do lado de lá, nego, vagando, passeando, caminhando naqueles tortuosos e sombrios caminhos. A família nos ofereceu a luz, ok? E é por isso que nós precisamos ser como os girassóis, buscar sempre a luz. A luz para o corpo físico e a luz para o espírito que somos e que nos faz templos de Deus. Amigas e amigos, isto é Se Liga Manolo, na Rede Boa Nova, participação especialíssima de Marcos Magrini, na TV Mundo Maior, Jefferson Silva, inoxidável Boris Maciel, Léo Guimarães, que hoje não está aqui, mas que é sempre lembrado com muito carinho, e as nossas queridas telefonistas Verita e Marta. Que a semana seja, e é claro você que está aí nos vendo e nos ouvindo, que a semana seja feliz. Fui! Você ouviu Se Liga Manolo. Você